A violência da guerra atingiu seu ponto mais alto quando o exército ucraniano entrou na região russa de Kursk, apesar do presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado que seu exército expulsasse as tropas ucranianas de Kursk antes da segunda-feira de outubro. O exército ucraniano continuou avançando em Kursk. Além de avançar, as tropas ucranianas repeliram os ataques russos e fizeram com que os russos caíssem em suas próprias armadilhas, deixando o exército russo novamente exposto ao fogo amigo. Além disso, o uso ativo do exército ucraniano de drones Dragon para capturar uma posição russa também foi uma operação crítica. Então, o que aconteceu na guerra da Ucrânia nos últimos dias? Vamos examinar juntos os detalhes dos últimos acontecimentos e conflitos na guerra da Ucrânia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar um like para ficar informado sobre nossos conteúdos. Um operador de drones da unidade Cisne Negro do 225º Batalhão de Assalto Separado incendiou uma posição russa na região de Kursk, usando um drone com munição de termite. Conforme relatado por Ascensor.net, com a ajuda do chamado Drone Dragon, os soldados ucranianos causaram danos significativos às tropas russas e capturaram a posição. Em primeiro lugar, tem uma aparência impressionante. Em segundo lugar, toca uma música excelente ao fundo. Mas o mais importante é que queimamos a posição russa em direção a Kursk e estamos avançando, diz o comunicado. Os combatentes ucranianos da Brigada Rubez da Guarda de Assalto continuam usando ativamente drones para atacar posições russas. Recentemente, a Guarda Nacional publicou um excelente vídeo que mostra como os operadores de UAV atacam usando drones com munição incendiária. É assim que a Guarda Nacional envia uma calorosa saudação aos russos. A Brigada de Desdobramento Rápido Rubez da Guarda Nacional publicou o vídeo. Os combatentes ucranianos que atacam com drones Dragon equipados com munição especial que criam verdadeiras surpresas incendiárias após serem lançados, disseram que é assim que isolam as posições russas. No vídeo compartilhado, lê-se: cobriram as posições russas. As manhãs e tardes de outono já são bastante frias. Então os operadores de UAV do 3º Batalhão Operacional da Brigada Rubez ajudam os russos a se aquecerem do jeito deles. Eles usam drones Dragon com munição incendiária. Os russos só podem receber saudações tão calorosas dos ucranianos, dizia a mensagem. No domingo ou pouco antes, uma força russa da lendária Brigada Piatnashka lançou uma ofensiva contra posições ucranianas no oblast russo de Kursk. O alvo era a aldeia de Plekovo, controlada pelos ucranianos, no extremo sul da região. O ataque não só foi repelido, mas fracassou da maneira mais irônica possível. O corpo russo encontrou armadilhas antitanque, incluindo uma vala e uma série de obstáculos de concreto que os russos haviam construído antes da invasão ucraniana de Kursk no início de agosto. Nos arredores de Plekovo, existem duas estruturas defensivas principais construídas pelos russos: armadilhas antitanque e um complexo de trincheiras de infantaria próximo. Os russos atacantes tentavam atravessar as armadilhas antitanque quando a 129ª Brigada de Defesa Territorial Ucraniana lançou uma onda de drones explosivos. Nossos soldados deram uma lição aos invasores russos e ao seu equipamento, queimando dezenas de veículos blindados e eliminando o pessoal inimigo, escreveu o correspondente de guerra ucraniano Yuri Butusov. Os sistemas de defesa de fabricação russa que ajudaram a frustrar esta última ofensiva russa poderiam ter sido um sério revés para a guerra ucraniana, mas não foi o caso. Segundo informações de inteligência interceptadas dos russos, as defesas nos arredores de Plekovo incluíam vários pelotões e pelo menos uma companhia, com um total de várias centenas de soldados. No entanto, as tropas russas em Kursk não estavam preparadas para o ataque surpresa ucraniano de 6 de agosto e não conseguiram usar sua considerável potência de fogo, que incluía cerca de 200 peças de artilharia, antes que as rápidas unidades mecanizadas ucranianas os atacassem. Assim, as armadilhas antitanque e as trincheiras circulares de infantaria caíram nas mãos ucranianas. Ao contrário das tropas russas anteriores,
as novas tropas da 129ª Brigada de Defesa Territorial esperavam um contra-ataque e estavam prontas para aproveitar as defesas bem construídas. Os engenheiros russos que construíram as defesas nos arredores de Plekovo apreciam que essas defesas funcionaram como prometido e retardaram o ataque ucraniano o tempo suficiente para que os defensores locais usassem sua melhor potência de fogo. Mas o fato de que seus camaradas construíram eficazes armadilhas antitanque é, sem dúvida, um consolo frio para as tropas russas que acabam presas nelas. A Ucrânia já havia utilizado o mais recente míssil guiado Palianitsia, de produção própria, e teve sucesso. Agora, o fabricante do Palianitsia enfrenta a tarefa de aumentar a produção o mais rápido possível para que as novas armas possam começar a entrar em serviço nas tropas. A mídia ucraniana afirmou ter recebido essa informação de Herman Smetanin, ex-chefe da Ukroboronprom e atual ministro das Indústrias Estratégicas. O funcionário, que se tornou chefe do Ministério das Indústrias Estratégicas em 5 de setembro deste ano, informou que a Ucrânia já está utilizando o Palianitsia para atingir o território da Federação Russa. Herman Smetanin disse: "Foi utilizado com sucesso. A principal tarefa que o fabricante deste míssil enfrenta hoje é aumentar a produção para que o maior número possível dessas armas possa entrar em nossas forças armadas. Esta é a principal meta a ser alcançada", declarou Herman Smetanin. Ao mesmo tempo, o ministro acrescentou que, apesar do rápido desenvolvimento da própria produção de armamentos, a Ucrânia continua dependente do apoio de seus aliados, sublinhando que quase nenhum país no mundo moderno pode ser completamente independente nesse sentido. Até mesmo a Rússia, que hoje tem um orçamento muito maior destinado à compra e produção de armamentos e materiais militares, compra equipamentos de seus aliados, concluiu Smetanin, e acrescentou: "Os russos não capturaram a cidade de Buledar, na região de Donetsk, mas as tropas russas estão quase no centro da cidade." Foi o que informaram fontes da Suspilne, na 71ª Brigada Mecanizada Separada. A situação em Buledar, na região de Donetsk, continua difícil há um dia. Embora parte da cidade esteja sob controle das forças de defesa da Ucrânia, a maior parte de Buledar está sob o controle das tropas russas. A brigada não recebeu ordens para abandonar a cidade, declarou a fonte. Andriy Nazarenko, comandante do Batalhão de Sistemas Não Tripulados da 71ª SMBR, disse que a brigada mantém sua defesa, apesar dos ataques ativos da Federação Russa, que mobilizou pelo menos 5 brigadas bem treinadas contra Buledar. Ele destacou que a brigada mantém sua posição há mais de 2 anos e que a situação piorou nos últimos 6 meses devido aos ataques constantes. As tropas russas têm bombardeado ativamente a cidade por via aérea em uma tentativa de romper as defesas. As tropas russas penetraram profundamente na cidade sitiada de Buledar, no leste da Ucrânia, conforme declarou o chefe da administração regional estatal de Donetsk, citando vídeos e fotos publicados pelos russos. Buledar, com sua posição elevada entre as frentes leste e sul, era uma importante fortaleza contra o avanço russo na região. Como relatado anteriormente, a queda de Buledar colocaria em risco o flanco sul de Pokrovsk, um importante centro logístico na região. Vadim Filashkin, chefe da administração regional estatal de Donetsk, declarou isso na terça-feira em seu canal no Telegram. Os combates ocorrem dentro dos limites da cidade, o que torna quase impossível a entrega de ajuda humanitária. 110 pessoas ainda estão vivas. Felizmente, todas as crianças já foram evacuadas de lá, afirmou. As forças russas divulgaram um vídeo e imagens de uma bandeira tricolor tremulando no topo de um edifício local. À medida que os russos se aproximavam, as tropas ucranianas disseram, no final da semana passada, que a única saída para os soldados que ainda estavam na cidade era a pé, já que estavam sendo perseguidos por drones e bombardeados pela artilharia, informou o The New York Times. Um soldado da 76ª Brigada Mecanizada Separada, que defendia Buledar, declarou ao jornal que não há lugar onde resistir. A logística foi interrompida, o que torna quase impossível continuar ali, afirmou. Além das implicações estratégicas da perda de Buledar, também existem preocupações econômicas.
Segundo a Reuters, Vuhledar foi construída sobre 2 minas de carvão com grandes reservas de carvão. Antes de os russos entrarem em Vuhledar, o comandante da brigada disse que foi transferido para outra unidade. O coronel Ivan Vinit declarou: "Senhores oficiais, sargentos, soldados, desde o verão de 2022 até hoje, tive uma jornada longa e difícil, mas não foi difícil porque eu não estava sozinho. Fui acompanhado por uma equipe leal e motivada", ele afirmou. Vinit não disse para onde iria, nem quem o substituiria. A Rússia pagou um preço alto por sua agressão. Os últimos 4 meses foram o período mais mortal da guerra para as forças russas, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, e analistas afirmam que não está claro por quanto tempo mais poderão manter o ritmo atual de operações. No entanto, eles entraram em Vuhledar enquanto continuam a perder território, avançando lenta e mortalmente em direção a Donetsk. As próximas semanas nos mostrarão até que ponto estão pressionando as forças ucranianas e até onde podem defender o restante da região. Os russos parecem continuar se esforçando para melhorar suas defesas perto da ponte de Kerch, que foi atacada em 2 ocasiões. Imagens de satélite recentemente obtidas mostram a construção do que podem ser barreiras permanentes ao norte e ao sul da ponte. Na parte superior da imagem, é possível ver o que parecem ser estacas fincadas no leito marinho para formar uma espécie de cerca que proteja a ponte. Ao sul da ponte, há 2 seções que formam uma linha, uma a leste da parte do vão, que permite a passagem dos barcos, e outra a oeste. Uma construção semelhante está em andamento ao norte da ponte. Também foram colocadas cerca de 3 dúzias de barcaças ao sul da ponte, dispostas em 2 fileiras que permitem uma passagem bastante estreita. É possível que essas novas adições tenham outro uso, como um oleoduto. Se de fato forem barreiras, elas devem ter sido projetadas para impedir que embarcações de superfície não tripuladas da Ucrânia colidissem com a ponte. A ponte foi gravemente danificada por um ataque de barco teleguiado ucraniano, o Sea Baby, em julho de 2023, e antes disso por um caminhão-bomba em outubro de 2022. Como informado na semana passada, a Rússia está construindo torres antiaéreas perto da ponte para abrigar sistemas de defesa Pantsir. Essas torres podem ser vistas em um vídeo gravado por um transeunte. No ano passado, o chefe da Direção de Inteligência de Defesa da Ucrânia prometeu que Vladimir Putin derrubaria a ponte de 4 bilhões de dólares que liga a Rússia à península ocupada da Crimeia. "Não se trata de se vamos ou não atacar", disse o tenente-general Kirill Obudanov em uma entrevista exclusiva de seu quarto de hotel durante uma visita a Washington, D.C., no ano passado. "É só uma questão de tempo", ele continuou dizendo. O tempo dirá se a promessa de Budanov será cumprida. Mas as imagens das linhas de defesa adicionais que estão sendo construídas ao redor da ponte são mais uma prova de que a Rússia está levando a sério a ameaça. De acordo com a última avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, Sevory Lvov, os combates mais intensos no campo de batalha continuam na região ucraniana de Donetsk, enquanto a Rússia continua controlando também o Oblast de Kursk. Enquanto as forças ucranianas avançaram recentemente no Raion de Glushkovsky, no oeste da Ucrânia, imagens de geolocalização publicadas em 29 de setembro mostram que as forças ucranianas avançaram recentemente em direção ao oeste e noroeste de Beseloy, ao sul de Glushkovo, e possivelmente capturaram a parte noroeste do assentamento, informou o ISW. As forças russas contra-atacaram perto da linha de frente ucraniana, no Oblast de Kursk, mas não realizaram avanços confirmados na área. As forças russas continuaram as operações ofensivas no norte da província de Kharkiv, mas não confirmaram nenhum avanço. As forças russas continuaram as operações ofensivas ao longo da linha Kupiansk-Svatove-Kremina, mas não realizaram avanços confirmados. As forças russas também não realizaram avanços confirmados ao nordeste de Siversk, perto de Vilohorivka, a leste de Siversk, perto de Verkno-Kamiansk, e ao sudeste de Siversk, perto de Vimka, em direção a Chassiv Yar, e ao oeste da cidade de Donetsk, inclusive perto de Vuhledar. No entanto, recentemente avançaram marginalmente em Toretsk e ao sudeste de Pokrovsk, em meio às ofensivas em curso na área.
Enquanto Vladimir Putin promete continuar o esforço de guerra na Ucrânia e intensificar ainda mais seu conflito com o Ocidente, a Rússia aumentará os gastos com defesa em 25%, atingindo um valor recorde, segundo o The Guardian. De acordo com os documentos do projeto de orçamento publicados no site do parlamento na segunda-feira, o último aumento previsto nos gastos elevará o orçamento de defesa da Rússia para 13,5 trilhões de rublos ou 145 bilhões de dólares em 2025. O The Guardian apontou que esse valor representa um aumento de quase 3 trilhões de rublos, ou 6 bilhões de dólares, em relação ao recorde anterior destinado à defesa neste ano. Segundo o jornal, os gastos com defesa e segurança representarão cerca de 40% do gasto público total da Rússia em 2025, ou 41,5 trilhões de rublos. Isso equivale a cerca de 437 bilhões de dólares. De acordo com o The Guardian, o orçamento para 2025 mostra que Putin abraçou o que os economistas chamam de keynesianismo militar, uma política marcada por um aumento significativo nos gastos militares que alimentou a guerra na Ucrânia. Isso provocou um aumento nos gastos de consumo e disparou a inflação. Enquanto isso, a Ucrânia receberá um novo lote de bombas de pequeno diâmetro, as SDB-GBU-39B, de fabricação americana, como parte de um contrato de fornecedor único de 6,9 bilhões de dólares concedido à Boeing. De acordo com o Pentágono, o acordo ocorrerá em St. Louis, Missouri, e espera-se que seja concluído até 31 de dezembro de 2035. Bulgária e Japão também receberão as SDBs sob este contrato, mas o Pentágono não informou quantas irão para cada país. As bombas, guiadas de 250 libras com asas dobráveis, têm um alcance de até 40 milhas náuticas e serão lançadas por caças ucranianos MiG-39 Fulcrum. As SDB, bombas de pequeno diâmetro, foram usadas com grande sucesso pela Ucrânia, que anunciou pela primeira vez seu uso em maio. De acordo com um artigo publicado pelo The Washington Post em maio, citando avaliações internas secretas da Ucrânia, as SDB se mostraram resistentes a interferências. O mesmo artigo apontou que cerca de 90% das bombas de pequeno diâmetro lançadas atingiram seus alvos. As autoridades já haviam estudado a possibilidade de equipar os caças F-16, doados à Ucrânia, com as SDB, destacando em particular suas vantagens em termos de precisão, longo alcance, capacidade de atingir alvos semiduros estáticos e a grande quantidade delas nos arsenais da OTAN. Em contrapartida, a variante GLSDB, Ground Launched Small Diameter Bomb, bomba de pequeno diâmetro lançada do solo, da arma, teve muito menos sucesso e é altamente suscetível a interferências. Capaz de atingir alvos a uma distância de cerca de 94 milhas, cada GLSDB combina a SDB com o motor de foguete de um foguete de artilharia M26 de calibre 227 mm, que também pode ser disparado pelos sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade M142 ou HIMARS, e pelo sistema de foguetes de lançamento múltiplo M270 ou MLRS. Além disso, a Rússia bombardeou um centro comercial em Kherson, causando baixas. Segundo as autoridades, o governador regional, Oleksandr Prokudin, disse que o ataque ocorreu enquanto os compradores se movimentavam entre as barracas de um mercado no centro da cidade. Prokudin divulgou um vídeo no qual corpos de pessoas vestidas como civis aparecem desfocados, deitados perto de uma barraca de vegetais destruída. A Procuradoria-Geral disse que o ataque foi altamente provável, conforme informaram as autoridades. Segundo ela, o ataque foi realizado pela artilharia russa. Enquanto os homens ucranianos lutam na linha de frente, um grupo de mulheres conhecidas como as Bruxas de Bucha atua como defensoras aéreas, caçando e derrubando drones. Em março de 2022, meu marido morreu, e depois o irmão do meu marido. Nossa casa também foi destruída. Houve um ataque direto ao prédio de apartamentos. Minha mãe adoeceu, não conseguiu suportar tudo isso e faleceu.
Quanto à motivação, desde 22 de junho minha sobrinha está desaparecida nas proximidades de Avdiivka. Por isso, tenho motivação, disse. O que você acha desse assunto? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser informado sobre novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até breve!